Imagine acordar em uma manhã em que cada respiração parece um eco de liberdade, mas também um prenúncio de perigo. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada história ganha vida diante dos seus olhos e do seu coração. No episódio anterior, vimos o povo hebreu deixar o Egito carregando não apenas seus filhos e seus poucos bens, mas uma promessa que esperou séculos para se cumprir. Hoje, você vai testemunhar o momento em que a libertação se encontrou com o impossível e Deus mostrou que nenhum poder humano pode frustrar seu plano. Pense um instante. O que você faria se, depois de finalmente conquistar a liberdade, descobrisse que o inimigo estava decidido a tomar tudo de volta? Como seu coração reagiria se, ao olhar para trás, você visse o maior exército da terra se aproximando com a fúria de quem perdeu tudo? O sol mal havia terminado de nascer quando os corredores do palácio egípcio se encheram de vozes exaltadas. Faraó, que durante algumas horas experimentara a estranha sensação de ter sido vencido, despertou como quem sai de um pesadelo apenas para cair em outro. O silêncio que tomara conta de seus aposentos após a partida dos hebreus começava a se tornar insuportável. Cada canto vazio, cada servo cabisbaixo, cada tesouro que já não estava ali eram lembranças gritantes da humilhação que caíra sobre a casa real. Alguns oficiais se aproximaram com cautela, temendo que qualquer palavra pudesse acender a chama do orgulho ferido. Mas bastou o primeiro sussurro, dizendo que os escravos haviam partido carregando as riquezas do Egito, para que Faraó erguesse a cabeça com olhos incandescentes. Não era apenas um líder ferido, era um homem consumido pelo ressentimento e pela vergonha. Já se perguntou quantas vezes o orgulho humano faz escolhas que nos empurram ainda mais para o abismo? Logo, o grande pátio do palácio virou um campo de mobilização. O som dos cavalos sendo preparados misturava-se aos gritos dos capitães que contavam fileiras de carros de guerra. O Egito se reerguia com sua última força, disposto a mostrar que não aceitava ser derrotado. Os artesãos martelavam as ferraduras dos cavalos. Os escribas apressavam-se para registrar ordens que selariam o destino de milhares. Nenhuma emoção era mais poderosa naquele momento do que a fúria que queimava no coração de Faraó. Ele não podia tolerar que o nome do Egito se tornasse sinônimo de fraqueza. Então, entre as colunas que sustentavam as memórias de gerações de faraós, ergueu-se um brado que se espalhou como fogo. Iremos atrás deles. Foi nessa hora que o exército mais temido da antiguidade começou a se formar. Não para defender seu povo, mas para recuperar o orgulho ferido de um rei. Você já percebeu como muitas guerras não nascem da necessidade, mas da vaidade? Enquanto isso, a coluna de poeira levantada pelos pés dos hebreus avançava rumo ao Mar Vermelho. Era uma procissão tão numerosa que parecia não ter fim. Homens e mulheres caminhavam lado a lado, apoiando os anciãos, conduzindo os rebanhos, consolando as crianças que perguntavam se logo chegariam ao lugar prometido. Alguns ainda carregavam lembranças dos gritos que ecoaram naquela noite fatídica no Egito. Outros, mais jovens, não compreendiam por que os adultos mantinham o semblante tão sério, mesmo depois da vitória. Mas havia um silêncio reverente percorrendo toda aquela multidão, como se cada passo carregasse o peso de algo que ninguém conseguia nomear. Moisés, caminhando à frente, mantinha o olhar fixo no horizonte. Ele sabia que a liberdade não era um presente entregue sem luta, era uma estrada que exigiria coragem a cada instante. Já pensou como seria caminhar sem saber se, no próximo dia, a esperança continuaria viva? Na retaguarda, Arão e alguns homens experientes observavam os rastros que se apagavam na areia. A poeira que se erguia atrás deles era sinal de que algo ou alguém viria logo em seguida. De tempos em tempos, mensageiros se aproximavam de Moisés, trazendo notícias de que os egípcios haviam mudado de ideia.
mas ele permanecia em silêncio, orando no íntimo para que Deus confirmasse o caminho. Quando o sol começou a descer no céu, tingindo o deserto de tons vermelhos, a tensão se tornou quase palpável. Crianças cochilavam sobre mantos estendidos no chão. Mulheres reuniam os potes de barro e os poucos alimentos que restavam. Os homens, por sua vez, olhavam para trás em intervalos curtos, como se a qualquer momento as rodas dos carros egípcios surgissem no horizonte. Era o prelúdio de uma das noites mais decisivas da história. Pense bem, se você soubesse que sua fé seria testada até o limite, estaria pronto para continuar caminhando? O cair da noite encontrou o povo hebreu acampado diante de um gigante silencioso, o Mar Vermelho. As águas se estendiam como um espelho escuro, refletindo as últimas cores do entardecer que lentamente se dissolviam no horizonte. Ali, naquela faixa estreita entre o deserto e o mar, famílias inteiras se agrupavam em pequenos círculos, tentando encontrar algum descanso para os corpos exaustos e as mentes inquietas. O vento carregava uma quietude estranha, como se até a natureza aguardasse em silêncio o desenrolar dos próximos acontecimentos. Moisés permanecia afastado, contemplando a vastidão de água que parecia se tornar mais ameaçadora à medida que a noite avançava. Talvez você já tenha vivido momentos assim, quando toda saída parece bloqueada e só resta confiar que Deus fará o impossível. Quando as primeiras estrelas despontaram, surgiram rumores vindos das fileiras de trás. Alguns homens voltavam correndo, a respiração ofegante, olhos arregalados pelo terror. Não era difícil entender o motivo. À distância, tochas tremeluzentes começavam a desenhar linhas de fogo sobre a escuridão do deserto. Os carros de guerra egípcios se aproximavam, e o som dos cascos batendo no solo crescia como o rugido de uma tempestade que ninguém poderia conter. As mães puxavam os filhos para perto do peito. Os anciãos tremiam de medo, e os jovens, que ainda sonhavam com dias de paz, sentiram seus corações naufragarem na incerteza. O clamor começou baixo, mas logo se espalhou como labareda. Vozes misturando desespero, acusações e perguntas. "Por que nos trouxeste aqui?" gritavam alguns. "Era melhor termos morrido como escravos." Você já reparou como o medo faz a memória se esquecer das promessas que antes pareciam tão certas? Moisés escutava cada palavra como se carregasse sobre os ombros o peso de uma geração inteira. O que ele poderia dizer? Como convencer um povo cansado de que não havia erro algum em seu caminho? Mesmo em silêncio, seu coração gritava a Deus por uma resposta. Ao seu lado, Arão mantinha o olhar fixo no exército que se aproximava, enquanto Miriam, com as mãos cruzadas sobre o peito, murmurava orações que aprendera ainda criança. Era como se todo o tempo que haviam esperado por aquele momento se resumisse a uma única decisão: confiar ou desistir. Quando as vozes se tornaram quase ensurdecedoras, Moisés levantou as mãos pedindo silêncio. Seus olhos, iluminados pela chama das tochas, buscaram cada rosto. Então, com voz firme, ele declarou: "Não temais. Estai quietos e vede o livramento que o Senhor vos fará hoje." Imagine o que seria ouvir tais palavras no instante em que tudo parecia perdido. O silêncio que se seguiu não foi de paz, mas de espera. Cada coração batia rápido demais. Cada respiração era pesada. Os egípcios estavam perto o bastante para que o ruído das rodas chegasse como trovões quebrando a noite. Foi então que uma coluna de nuvem, até ali presente apenas como sinal de guia, desceu entre os acampamentos hebreus e o exército inimigo. Tornou-se um muro de escuridão para os egípcios e uma chama suave para Israel. O povo estremeceu. Era como se o próprio Deus houvesse decidido estender a mão e dizer: "Até aqui, mas não mais." Ainda assim, ninguém ousou mover um pé. O mar permanecia ali, fechado e silencioso. E atrás, a ameaça era tão real que parecia engolir toda a coragem. Pense bem, em quantos momentos da sua vida
Você já se viu sem saída, dependendo apenas de um milagre. Quando Moisés se afastou alguns passos do povo, a areia fria sob seus pés parecia lembrar-lhe que ainda era homem, frágil e limitado. Mas em seu espírito havia a lembrança viva de cada promessa. Ele ergueu os olhos para o céu noturno e orou em silêncio, sem se importar se alguém o via. Naquele instante, a voz de Deus falou ao seu coração com uma clareza que nenhuma escuridão poderia apagar. Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Era tão simples e tão inacreditável. Então, o cajado que outrora ferira o Nilo, que anunciara as pragas, que apontara o caminho da saída, foi levantado mais uma vez. Enquanto Moisés se preparava para obedecer, ninguém imaginava que estavam prestes a testemunhar o maior milagre de seus dias. Você já sentiu bem fundo no peito que a hora de crer chegara, mesmo sem ver nada mudar ao seu redor? O braço de Moisés se ergueu com o cajado apontado para o mar, e um silêncio ainda mais profundo caiu sobre o acampamento. Era como se todos tivessem prendido a respiração ao mesmo tempo. Por um instante, ninguém ousou piscar. O vento que soprava do deserto cessou, e até os ruídos dos carros egípcios ficaram suspensos no ar. E então, algo que nenhum olho mortal ousaria imaginar começou a acontecer. Uma rajada forte veio do Oriente, crescendo em intensidade até sacudir as tendas e arrancar grãos de areia do chão. A superfície do mar se encrespou, ondulando como um tapete vivo, e aos poucos as ondas se ergueram, formando 2 muros de água que pareciam sustentados por uma mão invisível. O rugido das águas se tornou tão poderoso que muitos taparam os ouvidos, sem acreditar que aquilo não fosse um pesadelo. Imagine se você estivesse ali, vendo o impossível tomar forma diante dos seus olhos. Por longos minutos, ninguém se moveu. Crianças choravam, mulheres abraçavam os filhos, homens seguravam os cajados com força. As chamas da coluna de fogo dançavam sobre a areia, iluminando rostos banhados em lágrimas de espanto. Moisés manteve o cajado estendido até que a última gota do mar encontrou seu lugar naquela muralha líquida. Então, com voz firme, ele ordenou: "Avançai!" O primeiro homem deu um passo, hesitante, olhando para os paredões de água que se erguiam de cada lado. Logo outros seguiram, até que centenas caminhavam pelo leito que momentos antes parecia uma prisão. O chão era úmido, mas firme, como se houvesse sido preparado desde o princípio dos tempos para aquela travessia. Ao longe, do outro lado do mar, a noite parecia menos ameaçadora, como um convite silencioso para seguir. Você já sentiu que Deus estava te mostrando um caminho que ninguém mais podia abrir? Enquanto a multidão avançava, a coluna de fogo permaneceu entre eles e os egípcios. A cada passo, a coragem crescia no coração do povo. O som dos lamentos se transformava em orações murmuradas, e as mãos, que antes tremiam, agora seguravam as crianças com uma confiança nova. Ainda assim, ninguém ousava baixar a guarda. Sabiam que, no exato instante em que Deus retirasse a coluna, o exército inimigo retomaria a perseguição. Moisés caminhava no limite entre o medo e a certeza, olhando de tempos em tempos para trás, como quem não se permite esquecer a ameaça que ainda pairava. Miriam, com seu véu branco balançando ao vento, murmurava cânticos que se misturavam ao barulho das ondas contidas. Era como se o próprio céu respondesse ao louvor que brotava do desespero. Já se perguntou por que tantas vezes Deus espera que demos o primeiro passo antes de agir? Então, em um único instante, a coluna de nuvem e fogo começou a se mover. Os egípcios, vendo a passagem livre, soltaram brados de triunfo. Os carros de guerra avançaram como manadas famintas, as lanças erguidas contra o povo que ousara desafiar o maior império da terra. Mas a travessia ainda não tinha acabado. Enquanto os hebreus se apressavam, o estrondo das rodas se aproximava e cada coração parecia pronto a explodir de pavor.
Foi nesse momento que Moisés, mais uma vez, ergueu os braços ao céu. Seus olhos estavam fixos na extremidade do caminho, onde a liberdade esperava, mas também no inimigo que vinha atrás. Ele sabia que a fé não se mede quando o milagre começa, mas quando ele parece prestes a desaparecer. Pense por um instante. Quantas vezes você já esteve tão perto da vitória, mas quase desistiu por causa do medo que vinha logo atrás? Os primeiros grupos alcançaram a outra margem. Homens e mulheres subiam pelas pedras molhadas, carregando crianças, cestos e mantos. Alguns caíam de joelhos, exaustos, chorando de alívio. Outros apenas olhavam para trás, incapazes de acreditar no que seus olhos viam. Os muros de água continuavam erguidos, brilhando à luz do luar como dois portais vivos, testemunhas do poder de Deus. Enquanto isso, os carros egípcios avançavam pelo leito seco, confiantes de que ainda poderiam capturar seus fugitivos. Mas o tempo da perseguição estava contado. Moisés manteve o cajado estendido mais uma vez, e seu coração orava em silêncio, não apenas pelo livramento, mas pela memória daquele momento. Era ali que Deus selaria de uma vez por todas a história de um povo que aprendera a confiar no invisível. Você já parou para pensar em quantas vitórias Deus escreveu na sua vida enquanto você ainda duvidava? Os últimos hebreus atravessavam o leito seco quando o vento começou a mudar. Era como se o próprio mar respirasse, esperando apenas um sinal para retomar seu lugar. Do outro lado, Moisés permaneceu firme, observando cada homem, cada mulher, cada criança subir pela margem com passos cansados, mas vivos. Arão estava ao seu lado, apoiando uma anciã que tremia de exaustão. Mais adiante, Miriam estendeu a mão para ajudar uma jovem mãe a erguer-se com o bebê adormecido no colo. Ninguém falava. Cada respiração parecia carregada de um alívio que se misturava com incredulidade. Porque, no íntimo, todos sabiam que haviam pisado no território do impossível. Aquela travessia não era apenas a fuga de um povo, mas a prova de que Deus governa até os elementos que pareciam inamovíveis. Você já imaginou o que sentiria ao colocar os pés em terra firme, sabendo que um instante antes aquele chão era apenas água? Enquanto os hebreus se reuniam na margem, tentando organizar-se entre pedras e arbustos, o exército egípcio seguia pela passagem. Os carros avançavam num estrondo que fazia o chão tremer. As lanças reluziam à luz pálida da lua e os gritos dos soldados ecoavam como trovões, anunciando destruição. Alguns hebreus, ao olhar para trás, sentiram o pânico retornar ao peito. Afinal, se Deus sustentara a muralha de água até ali, o que os impediria de ser alcançados agora? Foi nesse momento que Moisés, movido por uma coragem que só nasce da obediência, ergueu o cajado uma última vez. O vento frio soprou sobre seu rosto, como um sussurro divino, confirmando que a hora chegara. E então, enquanto os carros ainda corriam pelo caminho aberto, as águas começaram a se mover. Primeiro um murmúrio baixo, depois um rugido profundo, como se o mar despertasse da suspensão em que fora mantido. O que se viu depois jamais seria esquecido. O Mar Vermelho voltou a fechar-se com a força de um titã que sacode os ombros. As muralhas líquidas despencaram sobre os carros e soldados, afundando lanças, rodas e corpos numa fúria que nenhuma força humana podia conter. O povo hebreu assistiu em silêncio, muitos de joelhos, incapazes de desviar o olhar. Era terrível e sagrado ao mesmo tempo, o juízo que alcançava quem se levantara contra o propósito de Deus. Os clamores dos egípcios se perderam nas ondas e então tudo se aquietou. O mar tornou-se novamente um espelho, liso e sombrio, como se jamais houvesse aberto passagem. O vento cessou. O silêncio que se instalou era pesado, mas também carregado de um respeito profundo. Ali, no limiar entre vida e morte, Israel compreendeu que a libertação era completa.
Nenhuma voz egípcia mais se ergueria para reclamá-los como escravos. Quantas vezes você já presenciou momentos em que Deus fechou portas de um passado que insistia em persegui-lo? Moisés abaixou o cajado devagar, como quem sabe que acaba de testemunhar algo que ultrapassa qualquer compreensão. Ele não disse uma palavra. Seus olhos estavam marejados, mas seu semblante permanecia sereno. Ao seu lado, Arão respirava com dificuldade, como quem havia segurado a tensão até o último instante. Miriam aproximou-se, apoiando a mão sobre o braço do irmão, e seus olhos disseram o que nenhuma voz conseguiria expressar. Então, um murmúrio começou a percorrer a multidão. Não era choro nem lamento, era um cântico. Primeiro, uma voz isolada, depois outra, até que centenas se uniram numa melodia que carregava tudo o que haviam vivido. As palavras eram simples, mas ecoavam como trovões de alegria. O Senhor triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Foi ali que o pranto se transformou em adoração. Você consegue imaginar a força de um louvor que nasce depois de um milagre? Enquanto o cântico crescia, Miriam tomou em mãos um tamborim que trouxera consigo. Seus braços, antes cansados, ergueram-se com uma leveza que desafiava a idade. Ela começou a dançar entre as mulheres, que batiam palmas e entoavam refrões de vitória. Os homens formaram um círculo, acompanhando com palmas e vozes, e até as crianças, que momentos antes choravam de medo, começaram a sorrir. A beira do Mar Vermelho virou palco de uma celebração que nenhuma força opressora poderia mais calar. Ali, o povo que fora escravo encontrou identidade como nação. Cada rosto iluminado pela luz do amanhecer carregava marcas da jornada, mas também refletia a dignidade de quem viu Deus agir com poder. Já parou para pensar em quantas vezes a sua própria história poderia ser lembrada como testemunho para as gerações futuras? O sol começou a despontar, tingindo o céu de tons dourados. A poeira se assentava aos poucos e o cântico permanecia como um eco de liberdade. Moisés ergueu as mãos e a multidão silenciou, aguardando suas palavras. Sua voz saiu firme, mas suave, como se viesse do centro do coração. Lembrai-vos deste dia, porque o Senhor vos tirou da terra da servidão com mão forte. Cada homem e mulher entendeu ali mesmo que aquele momento marcava não apenas o fim da escravidão, mas o início de uma jornada que ninguém sabia onde terminaria. O Mar Vermelho ficava atrás, como uma fronteira definitiva entre o passado e o futuro. Mas diante deles, o deserto se estendia vasto e silencioso. Ainda havia perguntas sem resposta. Ainda havia provações adiante, e ainda assim, todos se colocaram de pé, prontos para seguir. Você já pensou o que faria se soubesse que sua liberdade é só o começo de um caminho maior? No próximo episódio, você verá que a travessia do Mar Vermelho não foi o fim das provações, mas apenas o começo. Quando o povo entrou no deserto, descobriu que a liberdade também traz desafios. A água faltou, o alimento se tornou escasso e a fé de Israel voltou a vacilar. Mas foi nesse cenário árido que Deus começou a ensinar que não basta sair da escravidão, é preciso aprender a viver como povo livre. Você vai acompanhar cada passo dessa jornada até o sopé do Sinai, onde uma nova aliança seria selada. Não perca! Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.